Cumprindo, então, a programação do período matutino do 2º Congresso Internacional de Direito Financeiro, nós teremos, neste momento, a palestra sobre o tema Aprimoramento dos Tribunais de Contas, o programa Qualidade e Agilidade. Convidamos para compor a mesa técnica dos trabalhos, como presidente da mesa, a conselheira Marisa Monteiro Serrano, diretora da Escoex. Vamos receber o palestrante, conselheiro Valdecir Pascoal, que é o presidente do TCE do Estado do Pernambuco e presidente da Atricom. Para as boas-vindas e presidir os trabalhos da mesa, convidamos a conselheira Marisa Monteiro Serrano. Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui nessa manhã, terminando essa manhã, depois das palestras vibrantes que ouvimos hoje. Mas agora vamos ouvir com um carinho redobrado o presidente da Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. O Dr. Valdecir Fernandes Pascoal é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, em Economia pela Universidade Federal da Paraíba e em Administração também pela Paraíba. É pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo pela Universidade Federal de Pernambuco também. Presidiu o Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil no período de 2010 a 2012. Atualmente, acumula as presidências do TCE de Pernambuco e a associação, como eu disse, dos membros do Tribunal de Contas do Brasil, que é a Atricom. Ele escreveu diversos livros, é autor de diversos livros, entre os quais A Intervenção do Estado no Município, O Papel dos Tribunais de Contas, Direito Financeiro e Controle Externo, Palavras, Textos e Contextos, e também é coautor do livro A Fazenda Pública à Luz da Atual Jurisprudência dos Tribunais Brasileiros. Esqueci alguma coisa? Muitas. Foi demais. Não, esqueci muitas, mas não temos condições, como disse o conselheiro Valdir há pouquinho, de ler todo o extenso currículo do nosso amigo conselheiro Valdecir Pascoal. Então, é com um prazer enorme que, nessa manhã, nós vamos ouvir aqui o conselheiro Valdecir Pascoal, presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, falando sobre o aprimoramento dos tribunais de contas, o programa de qualidade e agilidade, que é a grande vitrine dos nossos tribunais de contas nesses últimos anos. Portanto, a palavra está com Vossa Excelência. Bom dia a todos. Conselheira Marisa, é uma honra estar aqui no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu saúdo Vossa Excelência, saúdo o presidente Valdir Neves, que nos acolheu tão bem, o conselheiro Ronaldo Chadi, que é o coordenador científico desse evento primoroso, saudar o ministro Benjamin Zinle, meu querido e fraterno amigo, parabenizá-lo pela sempre brilhante exposição, pela referência ao nosso trabalho, muito grato, saudar os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, o conselheiro Irã, Gesso, Osmar, os substitutos, Patrícia, Célio, Leandro, os procuradores de contas, servidores, autoridades aqui presentes, saudar com um carinho especial também os colegas conselheiros de tribunais de contas aqui presentes, conselheiro Ribamar Caldas Furtado, vejo aqui de perto, Edilberto Pontes, do Ceará, inclusive, parabenizá-lo pela obra, estou à espera do autógrafo, já comprei o exemplar, e parabéns pelo livro, Edilberto. Você realmente tem conhecimento, tem gabarito e engrandece o sistema de tribunais de contas e o direito financeiro, as finanças públicas, pela apresentação dessa magnífica obra. Saudar o professor Conte, professor da USP, magistrado, um expert em direito financeiro, como ficou demonstrado aqui hoje pela manhã, numa verdadeira aula, com simplicidade didática e profundidade ao mesmo tempo. É difícil unir
esses 3 atributos numa apresentação. Parabéns. Saudar a conselheira do Cineia, também aqui presente, o conselheiro Júlio Pinheiro, Severiano Costa Andrade, todos os colegas conselheiros aqui que estão prestigiando esse evento. Dizer que, parabenizar a organização, na pessoa do conselheiro Ronaldo Chadid, pela formatação. Sim, esqueci do professor Francisco Pedro Jucá, o homenageado aqui na noite de ontem, um expoente, um mestre, que é muito justa essa homenagem que o TCE de Mato Grosso do Sul, não pode esquecer do Sul, porque realmente são diferentes, né? Cada qual com as suas peculiaridades e belezas e atributos. Mas essa homenagem foi profícua, oportuna, é uma inspiração para nós todos, como ficou mostrado aqui ontem também na palestra. Dizer que o TCE do Mato Grosso do Sul mantém a tradição de grandes eventos, de grandes e importantes eventos. Eu me lembro muito bem do importante evento aqui sobre um seminário de comunicação institucional. Um dos grandes desafios dos tribunais de contas é a comunicação, é mostrar para a sociedade o nosso trabalho, a importância dele, que ainda é visto de forma não correta e muitas vezes com preconceito. Então, aqui houve um seminário estratégico muito importante sobre comunicação, estive presente. Outra grande oportunidade foi no encontro nacional, no segundo encontro nacional dos tribunais de contas. O sistema de tribunais de contas tem 2 eventos nacionais e muito grandes, importantes. Um é o encontro nacional dos tribunais, é mais operacional, é mais de oficina, discutir questões internas. E o Congresso dos Tribunais de Contas, que houve em Vitória, o próximo é em Recife, agora de 1 a 4 de dezembro de 2015, uma discussão mais política, institucional, com a sociedade, com os poderes da República. E aqui em Mato Grosso tivemos o segundo encontro. Então, novamente agora com o tema direito financeiro. Eu parabenizo, mas também por isso, pela escolha do tema. Ontem foi dito aqui muito sobre essa questão da importância do direito financeiro. Hoje, pelo professor Conte, a mesma coisa, o mesmo destaque. Eu atuo nessa área do direito financeiro, com muita modéstia também na área doutrinária, e sei o quanto nós, de alguma forma, somos discriminados, né? É uma verdadeira não valorização de um direito que, na prática, contribui muito para a efetividade do Estado brasileiro. Foi dito aqui pelo professor Conte, lembrando o ministro Carlos Brito, que a segunda principal lei de um país são as leis orçamentárias, e é a pura verdade. A Constituição Cidadã veio, uma série de direitos, saúde, educação, mas se você não tem a transformação daquilo numa possibilidade de efetividade, e essa possibilidade começa na lei orçamentária, pode nem ser executado. Nós sabemos que o orçamento ainda tem o caráter, a natureza de autorizativo, mas se não está no orçamento, nem esperança teremos. Então, a lei orçamentária é a lei que transforma, que tem condições de transformar a realidade. E muitas vezes o parlamento dá pouca importância ao seu papel, não é, como aprimorador das leis orçamentárias. Muitas vezes é inconcebível que uma lei orçamentária, que a gente tem um princípio da anterioridade, que é próprio do planejamento, ser aprovada no curso do exercício, e fica uma regra de transição usando parcelas de duodécimos do exercício anterior, numa precariedade em matéria de orçamentação e de planejamento. Então, a lei orçamentária, e o parlamento, então, precisa valorizar mais essa lei orçamentária, que é um dos objetos principais do direito financeiro. A população tem que participar mais na escolha daquilo que é possível escolher. Temos contratos, ele é bastante rígido em alguns aspectos, daí até a impositividade natural dos contratos anteriores, dos pactos, mas há uma parte dele que pode ser melhor discutida com a sociedade e pelo próprio parlamento, que muitas vezes, sobretudo nos estados e nos municípios, não participam desse debate de aprimoramento do seu papel da lei orçamentária. Então, discutir aqui aspectos relacionados à responsabilidade fiscal, ao direito financeiro, às contratações, me parece que é mais um aspecto que deve ser ressaltado e reverenciado e objeto de parabéns de todo o sistema de controle, que também faz parte do direito financeiro em relação a esse evento de Mato Grosso. Então, fico muito feliz, são palestrantes, Mato Grosso Sul, Campo Grande, e fico muito feliz também pelos palestrantes. Aqui nós teremos, eu já tive a oportunidade de mencionar, mas tivemos o professor Conte, o professor
Francisco Pedro, Benjamin Zinler, que deu uma aula, o Hinaldo Paixão, que é um especialista em direito financeiro também, em contabilidade pública, disciplinas co-irmãs. Temos o desafio da nova Lei 4320. Ontem eu estava num evento em Brasília e tive a oportunidade de encontrar-me com o senador Zé Serra, com o senador Aécio Neves e com o ex-senador Renato Casagrande. E fiz uma provocação justamente para a gente tirar do papel o projeto de lei que tramita já há mais de 20 anos, que substituirá a importante Lei 4320, muito moderna, já uma lei emblemática, importantíssima, já tinha um aspecto de futuro em matéria de qualidade, mas precisamos adaptar. Simplesmente hoje, como foi dito aqui pela manhã pelo professor Conte, nós não temos nada sobre PPA. Há uma praxe orçamentária. O federal faz de um jeito, o Estado copia, o município não tem, na realidade, copia de outros. Então, está faltando suprir essa lacuna na regulamentação do artigo 65 da Constituição Federal, essa lei complementar que vem substituir, aprimorando a Lei 4.320. Então, eu estou muito feliz de estar podendo participar desse evento, destacar aqui um importante aspecto do trabalho da Tricom, um dos nossos focos principais. Eu gostaria de dizer também, inicialmente, antes de falar especificamente sobre o nosso marco de medição do desempenho do nosso programa Qualidade e Agilidade, dizer, e parecia que eu estava adivinhando, o professor Conte falava aqui dos desafios das últimas décadas. Tivemos a década de 80, que foi o desafio das liberdades e da democracia. O país se uniu em torno disso e conseguimos vencer, com a Constituição Cidadã, com as eleições diretas. Tivemos na década de 90 o desafio da estabilidade monetária, Plano Real, estabilidade, controle da inflação. Tivemos no ano 2000 o desafio da responsabilidade e do equilíbrio das contas públicas. Também, eu diria, bastante sedimentado. Problemas existem, o TCU está aí para resolver um dos problemas principais, que aflige a sociedade nesse momento, nas contas de governo. A LRF vem sendo discutida, a USP fez um belo debate sobre os 15 anos da LRF, mas, de alguma forma, podemos concluir que há uma cultura de responsabilidade fiscal. Hoje, nenhum gestor, e eu tenho essa experiência em Pernambuco, quer ter uma conta julgada irregular pelo Tribunal de Contas, por todas as consequências que isso tem, técnicas jurídicas e sociais, e sempre um dos focos da preocupação é o cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste momento de crise econômica e política e fiscal, nos preocupa mais, porque há uma tendência com essa crise do Pacto Federativo, do município que já beira ali os limites, começarem a superar os limites. Em Pernambuco, hoje, tivemos um dado essa semana, 115 municípios, dos 184, ultrapassam o limite legal máximo, prefeituras 54%. Está todo um debate em relação à calibragem, uma possibilidade de uma recalibragem de limites. Edilberto pode falar isso aqui com mais propriedade na parte da tarde. Os municípios têm uma certa razão em matérias de custos que se apropriam, e há uma rigidez, e não controla a variável da receita, que é imposta de cima para baixo. É preciso uma discussão madura, mas, como eu digo sempre, mexer na LRF tem que ser como um jogo de varetas. Escrevi um artigo no passado que era a LRF e o jogo de varetas. Tem que ser com muito cuidado, para não perder a essência do já conquistado. Então, nós temos esse desafio do equilíbrio, está sedimentado com a possibilidade de aprimoramentos, e agora temos o grande desafio da governança pública, da ética, como foi muito bem dito aqui. E os órgãos de controle têm um papel fundamental. Os tribunais de contas têm um papel fundamental, seja no conceito de governança mais amplo, seja no conceito de accountability, com uma agência de accountability que tem a missão constitucional de controlar a correta aplicação dos recursos do povo, seja pelo aspecto da legalidade, da formalidade, seja pelo aspecto do resultado da política pública. Temos um papel, me parece que, se fôssemos passar um filme da história do Brasil dos últimos 10 anos, os órgãos de controle aparecem bem melhor do que nas últimas décadas. Me parece que um dos motivos de termos o dever de ter esperança de um futuro melhor passa pelo viés da transparência, que é maior, daí a percepção maior da corrupção e das ineficiências, e passa também pelo aprimoramento dos órgãos de controle. Não dá para comparar a atuação hoje, embora ainda imperfeita e necessária de aprimoramento, dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunais de Contas, próprio controle interno, polícia, procuradorias, comparando com o passado. Cada vez mais se cria uma teia, como foi muito bem dito aqui pelo ministro Zinler,
de que nessa operação, por exemplo, Lava Jato e nas outras, sempre tem a participação. Controle interno, controle externo, Ministério Público, culminando com o Poder Judiciário. Então, o nosso foco é atuar de forma integrada, respeitando as atribuições, criando uma rede, uma verdadeira teia republicana, ao invés dos anzóis isolados e de pouca efetividade. Então, o controle tem um papel importante nisso, os tribunais de contas estão inseridos no sistema de controle, e a Tricom, e aí eu começo a falar da Tricom, é uma associação de membros que reúne ministros, conselheiros e substitutos dos tribunais de contas, que já há um certo tempo fez uma inflexão nos seus objetivos. Nós entendemos, uma atitude louvável, de que mais importante do que lutar pela causa corporativa, que também é importante, uma associação ela é criada também para isso, para lutar pelos direitos, vantagens, prerrogativas, mas sentimos em algum momento do passado de que era necessária uma inflexão pelo aprimoramento do sistema de tribunais de contas. São 34 tribunais de contas no Brasil e que trabalham a partir de um mesmo arcabouço constitucional, que é os artigos 70 a 75 da Constituição Federal e mais o 31, mas que, de alguma forma, os procedimentos são assimétricos e há muita diferença de processualidade e de atuação. Então, a Tricom começou, especialmente a partir do Promoex, a partir da mudança do Estatuto de 2011 e, cada vez mais, a se preocupar com o aprimoramento institucional, de conseguir definitivamente uma legitimação social e conquistar a confiança da sociedade brasileira, como outros órgãos de controle já haviam conquistado. Esse é o nosso maior desafio, trabalhar em prol do cidadão, mas, sobretudo, ter a confiança de que o tribunal é importante para a boa governança, para a democracia, né, para a ética, para o combate à corrupção. Então, a Tricom fez essa inflexão sem prejuízo dos debates. Então, atuamos na defesa institucional, seja no parlamento, participando de debates, a exemplo dos projetos de lei de licitações para substituir a 8666. Estamos atentos a questões no judiciário. Nós interpomos ADINs de quando em quando notamos que alguma competência nossa está sendo freada, justamente por uma atuação profícua. Há 15 dias atrás, ingressamos com a ADI contra a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que tirava poder dos tribunais de contas, simplesmente dizia que se houver uma imputação de débito no primeiro julgamento, em grau recursal, se devolver, saneia e a conta fica jogada regular. Então, é um estímulo a você não ter controle nenhum, fazer sobrepreço. Se o tribunal detectar numa amostragem de risco e relevância, devolve e está quitado, não tem nenhum efeito de ficha limpa. Então, ingressamos com a ADI, como muitas outras, em relação a próprias prerrogativas de membros que têm alguns problemas em tribunais. Então, fazemos uma defesa também do ponto de vista de comunicação, ingressamos nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, numa reformulação da nossa página. Então, temos uma atuação com parceiros, com o Instituto Rui Barbosa, nossa entidade co-irmão, um trabalho fraterno com o presidente Sebastião Alvécio, com todos os diretores do IRB, o IRB cuidando mais da parte do conhecimento, da produção, do compartilhamento, e a gente mais da sensibilização política, institucional, dos tribunais de contas. Mas o nosso foco é o aprimoramento. E aí surgiu, em 2012, o programa chamado Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, que eu vou aqui começar a passar. Então, o QATC é a sigla do programa. Ele nasce com esse objetivo. Nós percebemos que podemos lutar numa frente por aprimoramentos decorrentes de alterações constitucionais. Por exemplo, a criação de um Conselho Nacional para os Tribunais de Contas. Fundamental para diminuir a assimetria de forma mais efetiva. Só que isso é uma luta que demanda um tempo, tem um tempo da política, tem um tempo do Congresso, às vezes não é possível a curto prazo, estamos trabalhando para isso paralelo, temos outras pautas em debate no Congresso Nacional, mas vislumbramos que o sistema pode ser aprimorado, pode ter mais efetividade, podemos ter instituições melhores com o arcabouço legal que já temos. Só aquele alcance do artigo 70 da Constituição Federal, com mais as competências do artigo 71, já nos dão, como disse o ministro Zinle aqui, competências extraordinárias, um poder incrível para tentar mudar a realidade, ajudar, primeiramente, colaborando com a gestão. Temos esse caráter pedagógico, sim, é histórico isso, e não queremos nos desvencilhar dele, mas também, na hora de responsabilizar com firmeza, para também inibir aquelas ações de má-fé, né, que foram feitas realmente com dolo. Então, o programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, ele veio para isso,
para, com base nas competências que já temos, de alguma forma pensarmos ações sistêmicas para todo o sistema atuar de forma a diminuir assimetrias e nós alcançarmos um grau de excelência. Esse é o projeto, Programa Qualidade e Agilidade. Ele tem duas estratégias de ações bem definidas. É um programa e nós criamos as resoluções diretrizes da Atricom. Foi uma tentativa de fazer o que um Conselho Nacional faria, estabelecendo padrões de atuação, desde a área do planejamento, vocês vão ver aqui, eu vou falar um pouco disso, até as áreas de fiscalização, de comunicação, de ouvidorias, de corregedorias, estabelecer recomendações, mas sob o aspecto normativo. E me lembro que a resolução número 1 da Atricom, conselheira Marisa, foi apresentada nessa mesa, eu estava ali naquele local, no segundo encontro, quando eu fiquei incumbido, eu era vice-presidente da Atricom, e o presidente Antônio Joaquim me incumbiu de fazer uma resolução sobre a lei de acesso à informação, que era o grande debate daquele momento. Fizemos uma resolução na forma de norma, eu tinha feito essa sugestão, o presidente gostou, a diretoria aprovou, e aqui apresentei, foi aprovada aqui, em Campo Grande, a primeira resolução que tratou da lei de acesso à informação, sempre com a preocupação. Naquilo que disser respeito à gestão, o tribunal primeiro dá o exemplo. Então, normas para nós, específicas, recomendando boas práticas para nós próprios tribunais de contas. E, ao mesmo tempo, normas em relação ao controle da fiscalização da lei de acesso à informação. Então, temos um conjunto de resoluções, hoje editadas no livro, que foi distribuído para muitos aqui podem ter recebido, está na versão eletrônica no nosso site, é um trabalho de fôlego, vou falar um pouco mais das resoluções aqui, e o outro produto, o outro projeto importante dentro do programa maior, o Guarda-Chuva Qualidade e Agilidade, que é esse foco nosso no aprimoramento institucional, nós temos o marco de medição do desempenho dos tribunais de contas, que daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre ele. Aí um pouco da linha do tempo, em relação a esse nosso programa, a rigor ele começa em 2012, né, e 2013, quando foi lançada a primeira versão do programa Qualidade e Agilidade. Nós tínhamos, naquela ocasião, 100 indicadores do planejamento, tratando de composição, tratando de normas de auditoria, mas eram apenas 100 indicadores, sem calibragem, sem pontuação, mas de alguma forma já foi exitoso. 28 dos 34 tribunais de contas aderiram voluntariamente, isso é uma adesão voluntária, em relação a essa ferramenta de autoavaliação. Publicamos no Congresso de Vitória o resultado desse diagnóstico, tornamos público onde estavam as nossas fortalezas, onde estavam as nossas oportunidades de aprimoramento, para não dizer fraquezas, né? Toda instituição pública no Brasil hoje precisa ser aprimorada. Divulgamos isso sem ranqueamento, sem identificação, mas um panorama, uma radiografia em 2012 e 2013, nessa primeira versão do programa que aconteceu ainda na gestão da Atricom anterior. Em 2014, uma reformulação completa do programa. Estabelecemos, então, as resoluções, diretrizes, e adaptamos o nosso marco de medição anterior aos padrões internacionais. Um marco de medição que antes tinha 100 indicadores de boas práticas, passou a ter mais de 500 indicadores de boas práticas e com calibragens. Você pontua de 1 a 4. Então, você propicia uma abrangência maior e dá maior justeza àquelas ações que os tribunais estão fazendo ou que necessitam fazer para conquistar esse grau de excelência. Em relação às resoluções, nós temos, em 2014, nós aprovamos, então, 11 resoluções, uma tratando da composição, organização e funcionamento dos tribunais de contas, controle externo concomitante, que é a atuação preventiva, uma das mais efetivas que nós temos hoje, é se antecipar, é analisar o edital de licitação no início dele para detectar o sobrepreço, para evitar o prejuízo final, fazer biópsia na gestão ao invés de autópsia, que também é necessária, o julgamento das contas é a posteriori, regra geral, mas cada vez mais fazendo prevenção, tendo cuidado sempre de respeitar o tempo da gestão e o tempo do controle. Saber fazer essa biópsia, mas por videolaparoscopia, para não, de alguma forma, quebrar o princípio da continuidade da prestação do serviço público, que é a regra. A gestão tem que fluir. O controle entra, mas entra em situações excepcionais,
com muita cautela e muito bem fundamentado. Então, a Tricom regulamentou e recomendou aos tribunais atuações, medidas, ações, com vistas a ter uma atuação preventiva racional, equilibrada, mais efetiva. Prazo para julgamento de processo. Uma resolução que fez uma tipologia geral dos processos dos tribunais de contas do Brasil, estabelecendo prazos para julgamento, por exemplo, parecer prévio de contas de governo, julgar até um ano das contas prestadas. É razoável. Alguns tribunais não conseguem, mas pode fazer um planejamento para se conseguir isso, via várias medidas que podem ser feitas em relação à racionalidade processual, ao processo eletrônico de contas, como já é realidade em muitos tribunais de contas. Resolução sobre controle interno do próprio tribunal e dos jurisdicionados. Acabei de participar de um evento do Banco Mundial. O Banco Mundial quer o nosso apoio, essa experiência nossa com o diagnóstico, para ajudar a fazer um diagnóstico completo do controle interno no Brasil, inclusive com possibilidade de financiamento dos controles internos, que quem conhece a realidade dos municípios sabe, uma das dificuldades que tem os gestores municipais é a falta de estruturação de controle interno. Tem uma resolução só sobre isso, baseada em padrões internacionais, do COSO, da Intosai e outras entidades. Outra resolução sobre divulgação das decisões, a parte de comunicação, que é muito importante. Gestão de informações estratégicas são os serviços de inteligência. A Tricom tem uma rede de inteligência chamada Rede Infocontas, que reúne os departamentos de inteligência dos tribunais de contas. A gente não quer chamar de inteligência, chama de informações estratégicas e tem trazido bons resultados, naquele aspecto, naquela lógica de funcionar em rede, trocando informações, mas respeitando sempre a competência de cada tribunal e a competência julgadora de cada instituição. Escolhemos uma resolução estratégica sobre ordem cronológica dos pagamentos públicos. A Lei 8666 tem um artigo, o artigo 5º, fundamental, ficou lá esquecido durante muito tempo. Os tribunais deram pouca atenção a que os pagamentos públicos obedecessem uma ordem com base na liquidação, né? Isso está comprovado que é um foco de ineficiência, um foco de antieconomicidade. O setor privado cobra mais caro do poder público porque não tem confiança de receber no prazo, ou de não ser saltado na fila por critérios de impessoalidade ou de corrupção. Então, fizemos uma resolução que ela apenas, ela não só determina, recomenda aos tribunais de contas que façam a sua própria ordem cronológica, os pagamentos, e publicizem isso, que é o mais importante. Obedecer a ordem já está na Constituição, já está na Lei 8666. Você pode saltar motivadamente, existem situações excepcionais que pode haver o saldo, o pagamento antecipado na frente de outro, mas tem que estar justificado e publicizado. Então, a novidade é que recomenda para os próprios tribunais, regulamenta para os jurisdicionados e recomenda que o tribunal exija via resolução a publicização. Só vai ter efetividade no dia que cada estado, cada órgão divulgar a sua lista de fornecedores. Para você ver a importância de um marco de medição desse, de uma resolução, o TCE de Pernambuco, que eu, por acaso, presido nesse momento, aprovou uma portaria que estabeleceu a regulamentação desse artigo 5º da 8666 e publicizou. Quem entrar hoje no site do TCE, colocar lá na parte transparência, vai ter ordem cronológica dos pagamentos do TCE. Tem a fornecedor, CNPJ, nome, data do empenho, data do contrato, data do atesto, data da liquidação formal e data do pagamento. E o que não está fora de ordem tem um motivo porque está assaltado. Então, isso não tem um caráter científico de aprimoramento de tribunais de contas. Foi aí um mix disso e um mix de campanha também, de uma área nevrálgica, com grande apelo social e uma grande contribuição, como podem entrar outras. Isso no futuro tem uma dinâmica, eu vou falar um pouco disso, pode sair e entrar outro tema prioritário para que os tribunais façam um foco em certo período. Tivemos uma resolução sobre a Lei Complementar 123, Estatuto da Micro e Pequena Empresa, importantíssimo nesse momento de crise para o Pacto Federativo. Esse tratamento privilegiado, entre aspas, é importante para o desenvolvimento local, para a arrecadação mais proficiente dos impostos, dos tributos, gera economia, gera emprego, é o setor que mais emprega no Brasil hoje. Temos uma parceria estratégica com o SEBRAE, então criamos, para demonstrar nossa preocupação também com o crescimento econômico e com a boa governança nas aquisições governamentais, instituímos uma recomendação, recomendando aos tribunais de contas a forma de fiscalizar e de acompanhar o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Outra resolução sobre como deve ser estruturada uma corregedoria de tribunal, uma corregedoria não só que pense no aspecto ético-disciplinar, muito importante,
mas, sobretudo, que faça o monitoramento das metas. Hoje, a grande parte dos tribunais de contas do Brasil hoje tem uma corregedoria que funciona monitorando. Tem meta para instrução, tem meta para conselheiros, meta para presidência. Isso, de alguma forma, é monitorado com um sistema de alertas, controle de pedido de vistas, uma série de ações, e também na parte da determinação, da execução da decisão dos tribunais de contas, as corregedorias têm um papel importante naquela questão da execução, do protesto em cartório, para dar mais efetividade ao nosso título executivo. Temos uma resolução também específica sobre ouvidorias. A Constituição Federal criou, no artigo 74, o link direto do cidadão com os tribunais de contas, através da possibilidade da feitura de denúncias, de irregularidades nos tribunais, abriu esse canal, e esse canal ele é facilitado, o acesso dele fica mais fácil quando o tribunal coloca à disposição do cidadão uma ouvidoria, para facilitar, até para receber denúncias anônimas. Nós ainda não temos no país um grau de amadurecimento institucional da cidadania ao ponto de o cidadão se sentir muito à vontade para denunciar. Então, muitas vezes é necessário colocar via e-mail, ele fica acompanhando e, sobretudo, o tribunal receber essa denúncia, demanda, provocação e dar um resultado satisfatório para o cidadão. Então, a ouvidoria é fundamental, sobretudo nesse contexto de transparência máxima, nesse contexto de lei de acesso à informação plena. Então, temos um leque de resoluções, de recomendações, que muitas vezes vinham em formato de cartas, de declarações, também são importantes, mas que dê uma organicidade, dê uma objetividade. Todos sabem hoje qual é a resolução 6 da Tricom, qual é a resolução 9 da Tricom, tem uma série, tem toda uma fundamentação teórica, embasadora no preâmbulo de cada resolução, não é apenas 5 artigos, não, é uma coisa de fôlego. Então, é um trabalho primoroso que foi feito. Eu preciso falar aqui também um pouco Não, se eu voltar. Da forma como isso foi construído. Não foi colocado de cima para baixo. Não foi a Tricom que disse, essas são as regras, vamos aprovar na diretoria, no Conselho Deliberativo e vai. Não. Foi uma contribuição de todo o sistema. A Tricom não faz o que faz hoje, e ainda é pouco, sem o apoio dos tribunais de contas, sem o apoio do sistema. É fundamental. Então, reunimos várias comissões temáticas, 11 comissões temáticas, formadas por, no mínimo, 15 membros, entre servidores, procuradores de contas, membros, conselheiros, substitutos, o pessoal do TCU também participou. Então, comissões temáticas em cada uma delas, minutas foram elaboradas, colocadas no site da Tricom para sugestões de todo o sistema, Tribunal de Contas, com propostas de emendas. E no 4º Encontro Nacional em Fortaleza, houve um debate de cada comissão levada à plenária, foi ainda aperfeiçoado, muitos fizeram contribuições para aprimoramento daquelas minutas brutas, e foi finalmente aprovadas em plenário. Então, um belo trabalho, que todo o sistema participou e deu legitimidade pela via da aprovação, da participação democrática de todos aqueles que se dispuseram. E não era só um trabalho de diretoria, a diretoria é só uma formalidade. A rigor, todos integram o Atricom, todos integram o sistema e podem todos, de alguma forma, colaborar com alguma ação da nossa iniciativa. Então, essa é uma visão geral do que trata essas nossas resoluções, que é a primeira parte desse projeto Qualidade e Agilidade. Ora, agora eu entro no marco de medição. Então, nós tínhamos um marco de medição anterior, que era outro nome, fizemos essa nova terminologia, marco de medição de desempenho dos tribunais de contas, numa analogia, numa inspiração também no SAI-PMF, que é a ferramenta de autoavaliação dos sistemas de controle europeu, recomendado pela Intosai, uma ferramenta que nós nos inspiramos nela. Nós temos aqui esse marco de medição nosso, os 500 critérios, ele está inspirado nas normas internacionais de auditoria, nas ISAs e nas ISAIs, no SAI-PMF, que é o arcabouço de medição de desempenho das controladorias e auditorias gerais europeias, e também nas diretrizes elaboradas pela Tricom via resolução. Então, aí, essa seria uma síntese, né? O marco de medição, atualmente, que está sendo aplicado, eu vou falar um pouco sobre isso, ele tem inspiração nas resoluções, que trazem um pouco do passado, daquela primeira formatação, e a inspiração também na Intosai, dando esse caráter internacional, científico, em relação à própria metodologia que foi feita, a calibragem dos domínios, das dimensões e dos critérios. Nós temos, deixa eu abrir aqui que fica mais fácil para eu acompanhar. Só um segundo.
Então, nós temos a metodologia, não é? Em relação ao marco de medição, convergência, então, metodológica com o SAI-PMF da Intosai, fundamental, 60% do nosso marco de medição tem inspiração direta com o SAI-PMF, naquilo que nos era conveniente para o nosso modelo de controle externo. E vocês sabem que a auditoria geral, as controladorias do sistema europeu, eles não fazem atuação preventiva, não julgam as contas, é todo um sistema diferente. Precisávamos de fazer uma customização. Foi montada uma nova comissão nesse programa Qualidade e Agilidade, do marco de medição, composta por técnicos de gabarito, coordenado pelo vice-presidente Walter Albano e Jair Campelo. Uma comissão que se dedicou a fazer essa conversão metodológica, basear no SAI-PMF, transformar as resoluções diretrizes em indicadores, em critérios, em dimensões, em boas práticas. E é uma ferramenta que está estruturada em 8 domínios, vocês vão ver aqui quais são esses domínios, 27 indicadores e mais, como eu disse, 500 critérios de avaliação. Esses critérios podem ser traduzidos pela palavra boas práticas. Se o tribunal faz isso, então o critério no limite é isso. Ele está dentro de um domínio, que está dentro de uma dimensão, e assim vai do micro para o macro. Uma coisa muito importante, a aplicação em nível de autoavaliação, nós não temos condições hoje de fazer uma típica revisão por pares. Até a primeira versão foi feita assim, membros de tribunais de contas iam para outro e faziam a revisão. Agora não é mais possível, antes eram 98 critérios, agora são mais de 500, não tem como, no sistema não banca, não tem custo. Então criamos um critério, nós capacitamos com o apoio do IRB, servidores dos tribunais de contas nessa ferramenta. Hoje, todos os tribunais, inclusive Mato Grosso, foram dos primeiros a aderirem. O presidente Valdir Neves foi um dos primeiros a sinalizar para a Triconde que iria fazer, sim, a aplicação do marco de medição. Servidores foram capacitados de cada tribunal para aplicar a ferramenta aqui, no próprio tribunal. Fazer uma autoavaliação. Isso repercute em todas as áreas do planejamento, a parte de fiscalização, a parte de comunicação, parte de auditoria. Então, no sistema de autoavaliação. E para dar uma confiabilidade maior, a Tricom criou uma comissão de garantia, formada por membros, servidores, que vão visitar os tribunais que fizeram a sua autoavaliação para fazer algumas checagens, por amostragem de evidências, e poder colaborar e tirar alguma dúvida na confecção do relatório, para dar maior respaldo do ponto de vista de critério de avaliação. Então, outra coisa, é um modelo colaborativo, como está dito aí, baseado na adesão voluntária, a gente não obriga. Hoje nós temos a felicidade de ter 32 dos 34 tribunais de contas, inclusive o TCU, ministro Ziner. Compromisso do presidente Cedrais, fizemos o lançamento desse marco de medição no TCU, no começo do ano, o presidente Cedrais se comprometeu, a rigor o TCU tem um padrão de atuação que nos orgulha, que é uma referência realmente, como temos outros tribunais também, mas o TCU é uma das nossas maiores referências. Poderia até se dispensar, já que tem outras ferramentas e até próprias, mas foi uma simbologia importante, no sentido de sistema. Os tribunais cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua competência, mas somos, a rigor, um sistema tribunal de contas. E a participação do TCU foi emblemática. E o acréscimo também, de 28 para 32. Só 2 tribunais de contas ainda não aderiram. O TCM de São Paulo, mas estive lá numa visita, ficaram muito sensibilizados, prometendo para o próximo. A gente quer fazer isso de 3 em 3 anos, para ter uma margem histórica. E o TCE de Sergipe, que tem procurado o presidente Pina, ligado, passado e-mail, pedido para amigos falar. Tem ainda uma resistência, mas eu espero que logo, logo, Pina sinalize que vai também aderir. Dá tempo, tá no tempo. Nós temos até setembro para fazer isso. Eu faço mais uma vez um apelo, já fiz um apelo formal no outro evento, também transmitido publicamente, para que o presidente Pina, esse grande benfeitor do sistema, um presidente da Tricom, do Instituto Rio Barbosa, um grande colaborador, não pode ficar fora desse momento importante para os tribunais de contas, até porque tem um tribunal de contas exemplar, que é o TCE de Sergipe. Então, não tem caráter fiscalizatório, essa comissão de garantia não chega no tribunal, vai fazer uma devassa, não, é uma coisa colaborativa, feita de forma fraterna, lógico, com seriedade, com critério, mas de uma forma que possa isso tudo, de uma forma gerar uma competição saudável. Isso o TCE de Pernambuco, como presidente do TCE, eu tive que dar o exemplo, foi o primeiro a fazer a autoavaliação e o primeiro a receber a comissão de garantia. E vocês não imaginam o tanto de avanço que nós tivemos, já com a expectativa da chegada de fazer a autoavaliação. De 10 meses para cá, nós criamos uma comissão,
Todos os setores ficaram fazendo checklist. Nós cumprimos isso, não cumprimos, vamos cumprir. O que é que está faltando para cumprir? O tanto de avanço institucional que tivemos a partir dessa expectativa de fazer a autoavaliação, de ser, de alguma forma, visto pela Comissão de Garantia da Tricom, mas, sobretudo, pelo desejo de ver o seu tribunal ser aprimorado, sem qualquer alteração constitucional ou legal. Então, a experiência que eu tenho, a minha prática no TCE foi fantástica. A gente agradece hoje, a rigor, isso é um presente para o sistema de tribunais, do próprio sistema para o próprio sistema, de escolher boas práticas. E com um detalhe importante, além de não ter caráter fiscalizador, essa comissão, nós não fazemos ranqueamento, isso não é divulgado, o presidente recebe o relatório com a garantia, se quiser divulgar, divulga, não tem problema nenhum, e depois nós vamos ver uma forma de fazer compartilhamentos. De repente, uma equipe da Tricom, com a maior descrição possível, pode identificar tribunal que não foi tão bem avaliado numa área e sugerir para um presidente que aquele outro tribunal está bem avaliado, que eles possam trocar uma informação, gerando um compartilhamento de boas práticas efetivo. E a outra questão é o seguinte, é uma ferramenta, o próprio SAI-PMF é em versão beta, é uma versão preliminar, é uma ferramenta que tem um trabalho enorme, ela é a melhor ferramenta de avaliação dos tribunais de contas, não tenho dúvida, mas há toda uma possibilidade de aprimoramento. A cada encontro nacional, nós iremos calibrar as resoluções, inserir outras e calibrar também os indicadores e a forma de avaliar. Sempre é possível. A partir mesmo da experiência do TCE de Pernambuco, tivemos lá um relatório paralelo com sugestões de aprimoramento do próprio marco de medição. No Congresso de Recife, em dezembro, nós iremos ter um debate lá próprio, só de quem participou das comissões de avaliação dos tribunais, justamente para ter esse feedback, como foi a experiência, o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser trocado, retirado e inserido no marco de medição. Esse é um pouco da estrutura. Nós temos aí os domínios, chamados domínios, são 8 domínios. Nós avaliamos desde a independência e marco legal, que isso tem a ver com a composição, o respeito à Constituição, a estratégia para o desenvolvimento organizacional, estrutura e gestão de apoio, recursos humanos e liderança, celeridade e tempestividade, normas e metodologia de auditoria, resultados de auditoria, comunicação e controle social. Esse é o guarda-chuva máximo. O macro, são os grandes domínios, que aí é uma radiografia completa dos tribunais de contas. Esses domínios, eles se transformam em indicadores, em dimensões e em critérios, que é aquele finalzinho. Exemplo, só para dar um exemplo. No domínio independência e marco legal, nós temos o que é a TC1, que é composição, organização e funcionamento dos tribunais de contas. Na dimensão desse que é a TC1, nós temos, quanto aos ministros e conselheiros, como critério, 4 conselheiros escolhidos pelo Poder Legislativo. O Tribunal de Contas tem os 4 conselheiros escolhidos pelo Poder Legislativo. Há outros aqui é só um exemplo de um. Vai ter outro critério que vai ser assim. O TCE ou o TCU respeita a regra constitucional de ter no quadro do seu conselho um membro representante dos auditores, substitutos e conselheiro do Ministério Público de Contas, é outro exemplo. O Tribunal de Contas, de alguma forma, faz alguma avaliação quando dá indicação da posse de membros em relação à idoneidade moral, reputação ilibada, conhecimento. Então, são aspectos nesse sentido que são avaliados em relação ao domínio, aos indicadores, à dimensão e aos critérios. Temos muitos outros exemplos, e sempre assim. No final, são 500 critérios que você vai pontuando, você também há uma pontuação até o nível de indicador, e no final sai uma nota final, que ela pode ser 4, é o nível de excelência, 3, aprimorado, e há um intermediário, e há um que é o insuficiente, que aí é onde está as melhores oportunidades de melhoria. Pernambuco, nós tivemos um percentual de nível 3 e 4, muito bom, tivemos muitos também 1, o plano estratégico do TCE de Pernambuco agora para o próximo, na revisão que vamos fazer agora no final do ano, é todo com base nessa avaliação. Onde é que nós não cumprimos? A primeira coisa é dizer, queremos ou não queremos. De repente tem uma boa prática que o tribunal, com a sua autonomia e soberania, pode dizer, não, isso aqui não me interessa, eu não considero isso uma boa prática, ou então não é oportuna para esse momento aqui agora. Eu vou dar um exemplo. Por vários motivos, Pernambuco não escolheu divulgar, transmitir sessões ao vivo do Pleno. Várias questões, entre elas
o fato da sessão, de alguma forma, ter sido muito agilizada, com os votos em lista, com a leitura de emendas e tal. E aprovar que, circunstancialmente, numa deliberação de repercussão social, sim, transmitia ao vivo. Então, foi uma escolha, não pontuamos. Eu até era a favor de transmitir, mas fui voto vencido. Mas foi uma escolha soberana, não vai ter nenhuma reprimenda, nenhuma queixa de Atricom, nem de que quer que seja em relação a essa não aplicação. Então, é uma ferramenta de avaliação que respeita, não ranqueia e respeita a autonomia e a soberania de cada tribunal. A rigor é uma sensibilização. E cada um vai escolher, naquilo que não cumpre, se vale cumprir, qual o prazo de cumprir, né, e como cumprir. Para finalizar, já falei, 32 tribunais de contas formalizaram a adesão, 134 membros de comissões de 30 tribunais já atuando nesse momento. Nós temos a aplicação da garantia da qualidade de relatório no segundo semestre de 2015. Até setembro, a gente vai ter tudo isso, de alguma forma, avaliado e já com a comissão de garantia, e a divulgação dos resultados consolidados durante o 28º Congresso dos Tribunais de Contas. Aproveito para convidá-los de 1 a 4 de dezembro, vai ser no Hotel Sheraton, no Centro de Convenções do Hotel Sheraton, na reserva do Paiva. Já adianto que é um lugar tão bonito quanto o Mato Grosso do Sul, e a sua cidade de bonito. Então, lá é o seguinte, lá é uma reserva que você chega através de uma ponte, entre Recife e Porto de Galinhas. Fica nesse intermédio. E é um caso, ministro Zinler, de talvez a única PPP de Pernambuco que tenha dado certo, é a PPP do Paiva, da Ponte do Paiva. Não tinha acesso e foi feita uma PPP, tem um pedágio hoje que funciona. E lá é uma espécie de primeiro mundo mesmo, são condomínios, espaços escolares e um local muito agradável. E lá tem um Sheraton, um hotel novo, aquele padrão americano, e louco por demanda, e com preços até razoáveis. Era o mais barato que nós encontramos, mais barato que os hotéis de Porto de Galinhas e do próprio Recife. Porque essa demanda do hotel era mais para atender o pessoal do Suape, que hoje Suape é uma mega cidade. Então, o local, só fazendo aqui uma propaganda antecipada e já divulgando, vai ser a divulgação desse diagnóstico dos tribunais para criar realmente uma série histórica. Nosso desejo é, a cada 3 anos, fazer essa nova aplicação e, nesse intermédio, calibrar novas resoluções, calibrar novas dimensões, novos domínios, para sempre buscar o caminho do aprimoramento. Para finalizar de verdade, conselheira Marisa, os resultados esperados, eu acabei já falando aqui, o marco de medição dos tribunais de contas tem como produto um diagnóstico geral das áreas mais importantes do desempenho, abrangendo processos internos e externos, promove um padrão de boa governança e premia os esforços para combater o desperdício de recursos públicos e a corrupção, incentiva a consolidação dos tribunais de contas como instituição modelo, liderando pelo exemplo a promoção da transparência, da boa governança e da contabilidade. Só para também a última informação, temos um hot site, criamos, o programa exige isso, ele tem uma dimensão que nesse ano de aplicação exige um site específico. Nós criamos um hot site do próprio programa Qualidade e Agilidade. Lá tem todas as resoluções, todas as normas, as regras, modelo, tem um e-mail para dúvida, tem um telefone, tem uma equipe hoje no TCE de Pernambuco, só para atender telefonemas de dúvidas das comissões dos tribunais de contas que estão aplicando no seu tribunal. Se for necessário, até a gente viaja para ajudar na explicação, e vai ter um novo treinamento em Cuiabá no mês de agosto também para calibrar as comissões. Quem puder, visite esse site, lá estão concentradas todas as informações. Pode acessar por esse endereço aí direto ou através do próprio site geral da Atricom. Para finalizar, tem uma frase aqui que eu gosto muito, uma frase de Pitágoras, né, que nos inspira. Nós queremos tribunais de contas a serviço da boa governança, da boa gestão, do combate à corrupção, da ética, tribunais a serviço da cidadania, do cidadão. Queremos ser reconhecidos por isso. É uma luta permanente, depende de todos nós, não é trabalho de Atricom isolado, de IRB isolado, de um conselheiro tal. Não, é um trabalho coletivo. A gente tem que se inspirar naquele sentimento umbuto, o sentimento do Nelson Mandela. Né? Nós só seremos o que sonhamos se for um sonho coletivo, se for um sonho sonhado de forma compartilhada. Não há perfeição nisso, estamos sujeitos a críticas, sim, mas que todos possam, de alguma forma, contribuir para esse nosso trabalho, que, ao final, será o aprimoramento do Tribunal de Contas, do Estado brasileiro, e teremos, então, um país mais igual,
mais envolvido, mais fraterno. Então, Pitágoras dizia, escolha sempre o caminho que pareça o melhor, mesmo que seja o mais difícil. O hábito, brevemente, o tornará fácil e agradável. Agradeço muito a presença de vocês. Para mim foi uma grande honra poder participar desse evento histórico. Muito obrigado. Parabéns, presidente. Queremos agradecer ao conselheiro Valdecir Pascoal e dizer que era impossível no Congresso, num Tribunal de Contas, nós não tocássemos no assunto de como os tribunais de contas estão se vendo. Se estamos vendo o país, se estamos vendo os outros órgãos, nós temos que nos enxergar. E falar sobre direito financeiro, que é a nossa praia, na nossa casa. Isso. Dizer que os TCEs, como disse o conselheiro Valdecir, na busca da modernidade, da eficiência, da busca da agilidade, da qualidade, e principalmente da transparência, isso, que não é muito fácil, as pessoas às vezes resistem um pouquinho a essa questão. Mas tudo visando o interesse da sociedade. Aqui, o ministro Zimmler vai o problema. Visando o interesse da sociedade, a gente não sabe bem qual é o interesse da sociedade, mas nós buscamos aí esse feedback, talvez aqui aprimorando mais as nossas ouvidorias e as nossas compartilhamento das questões mais tocantes com os nossos jurisdicionados, nós possamos aí fazer um melhor trabalho. Esse tem que ser o nosso objetivo, a garantia do melhor trabalho para a sociedade, que se reverta em melhoria de vida da nossa população. Então, aqui, conselheiro Valdecir, nós queremos entregar a Vossa Excelência o nosso certificado, o certificado da atuação no nosso Congresso, que é um importantíssimo, que o Vossa Excelência tenha vindo. Vai receber aqui uma obra que é o Bugrinho da Conceição, que é uma escultura nossa, que é um ícone da cultura sul-mato-grossense, feito por Dona Conceição, já faleceu, mas os seus seguidores e seu filho continuam executando. E esse aqui, que é o do Isaac, que é o geral. Bem colorido, hein? Bem nordestino. Obrigado, conselheira. É um prazer enorme. Muito obrigado. Leve aqui a nossa lembrança. Agradeço a todos. Vamos encerrar essa manhã e queremos aqui informar.